para esse dia de hoje, para o nosso comportamento, para o nosso tipo de ação, de atitude, de conduta, para além do culto, para além dessas 2 horas que a gente passa na igreja, dentro do culto, de manhã e à noite, ou só de manhã, ou só à noite, e como isso, durante a nossa vida inteira, vai refletir nesse momento, tá? Uma coisa muito importante que o Charles Swindoll fala, e antes da gente começar qualquer coisa, qualquer assunto, o Charles Swindoll ele vai falar o seguinte, refletindo sobre o culto cristão, refletindo sobre o papel voltado a quem está servindo no culto, quem está interessado em participar do culto, ele fala o seguinte, o culto de domingo é o resultado do culto durante a semana. O culto que prestamos no domingo, o culto que estamos participando no domingo, isso individualmente, tá? Ele deve ser o resultado do culto que aconteceu durante a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, quando a gente está no domingo, muitas vezes o nosso domingo vai refletir a cara que foi a segunda até o sábado, tá? Na maioria das vezes, se a gente encarar dessa forma, talvez a gente vai enxergar o culto cristão com um pouco mais de maturidade, um pouco mais de sabedoria, tá? Principalmente quem está servindo, principalmente quem está servindo, tá bom? Mas vamos começar. Eu vou trazer 3 coisas principais hoje, tá? A primeira delas, a gente vai falar sobre o ministério sacerdotal. A segunda, a gente vai falar um pouquinho sobre o tríplice ofício de Cristo. E lá, a terceira parte, a gente vai falar especificamente sobre os levitas, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo e vendo também? Porque para mim travou. Tá travada a tua imagem, mas tô te ouvindo bem. Peraí. Vamos ver se... Ah, tá. A minha câmera, ela tá dando pau às vezes, então ela tá dando um probleminha. Mas acho que daí eu desligo e ligo e daí tá tudo ok. Agora voltou, Gui. Não, tudo bem, é coisa do meu computador. Meu computador, ele já tá morrendo, então tá dando sinais aí de velhice. Mas beleza. Vamos começar então. Eu vou orar de novo para que a gente venha para esse assunto, para que a gente se entenda aqui. E já abre em Hebreus 5. Então, quem tem a escritura sagrada aí, já abre em Hebreus 5. A gente vai passear pelo capítulo inteiro num primeiro momento. E depois a gente vai discutir algumas outras coisas, beleza? Então, Hebreus capítulo 5. Abre aí, eu vou orar e a gente faz a leitura. Pode ser? Vamos lá. Deus, obrigado por esse dia, Pai. Cuida de nós, cuida da discussão que teremos, cuida também de cada um que está ouvindo, Pai, para que a gente aplique aos diferentes ministérios litúrgicos que temos, Pai. Quem toca, que aplique isso ao seu tocar, quem canta, que aplique isso ao seu cantar, quem dirige o culto, quem dirige alguma oração, quem participa pregando, por exemplo, que o Senhor nos ajude nisso, nos ajude a entender o teu ministério, entender o ministério do teu Filho enviado, quem Cristo foi e quem Cristo é para a igreja, e também a gente entender uma aplicação para nós, Pai. Cuida de nós durante esse tempo, em nome de Cristo Jesus, teu Filho que oramos. Amém. Vamos ler um pouquinho Hebreus 5. O assunto de Hebreus todo é trazer um paralelo entre todo o Israel antigo com agora o ministério da nova aliança, digamos assim, né? E isso é muito interessante, por quê? Porque a gente corre o risco, quando vai discutir sobre liturgia, discutir sobre todas as coisas que a gente chama de ministérios litúrgicos e tal, em aferir algumas coisas que fazem por aí, que é só trabalhar com as características do Antigo Testamento. O lance do levita, esse lance de, tipo, o levita é o músico e tal, vem numa tentativa de aplicar automaticamente as coisas do Antigo Testamento sem fazer uma transição e principalmente sem entender o ministério de Cristo. Então vamos começar por Cristo e aí a gente vai discutindo as coisas passadas. Beleza? Olha só, capítulo 5 de Hebreus, o que diz, eu estou lendo na João Ferreira de Almeida, revista atualizada, tá bom? Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão ele deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo.
Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora é importante, do 11 até o final do capítulo. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, portanto, vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornasseis como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Qual a ideia principal do texto todo de Hebreus? É destacar que Cristo é o sumo sacerdote, que Cristo é a maior do que o sacerdócio de Moisés, que Cristo tem um sacerdócio maior do que todos aqueles que estavam no Antigo Testamento. Ele compara toda hora, do capítulo 1 até o final de Hebreus, essa ideia de que o sacerdócio de Cristo é mais importante, é maior, e não no sentido de desvalorizar tudo que veio de trás para frente, mas sim no sentido de ressignificar e de trazer mais beleza para aquilo. Então, primeiro, o que é um ministério sacerdotal? E vocês vão entender à medida que a gente for conversando por que a gente tem que falar de sacerdócio. O que é um sacerdote? É aquele que vai se colocar como referência do povo diante de Deus. É aquele que está se colocando entre o povo e Deus. Quem é o primeiro grande sacerdote das escrituras sagradas? Quem é o primeiro cara que vem e tal? Apesar de a gente ter Melquisedeque, que é um sacerdote fora da curva, assim, que aparece para Abraão e tal, e depois não tem descendência, não tem nada, é até interessante o lance de Hebreus trazer isso, mas a gente tem a maior referência dos hebreus é Moisés. Moisés é o cara que vai se colocar diante de Deus para o povo, ele vai pedir a favor do povo diante de Deus, ele vai várias vezes pedir para que Deus perdoasse o povo e não a culpasse o povo. Ele vai fazer essa função de mediador. Hebreus traz isso considerando que Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote, ou seja, ele é uma representação de tudo aquilo que veio. É importante a gente entender o sacerdote de Cristo, porque entendendo o sacerdote de Cristo, a gente acaba entendendo também todos os outros sacerdotes que fizeram parte na Bíblia. Entender Moisés, entender Arão, entender todos os sacerdotes que vieram depois, como Natã, por exemplo, no período do reinado de Davi. E isso é crucial para que a gente entenda também o nosso papel como sacerdotes também. Porque, além de Cristo, nós exercemos de alguma maneira, de uma maneira talvez representativa também, um ministério sacerdotal quando estamos ali exercendo algum serviço dentro da casa de Deus, dentro da família cristã, dentro dessa característica que temos do culto cristão. É lógico que é uma representação, é lógico que é uma encenação teatral mesmo, porque nós estamos ali representando um papel, representando algo como Cristo fez. Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote. E a nossa aferição ali, o nosso papel dentro do povo cristão, ele vai representar isso. Ele vai ser uma representação do que Cristo é. Com isso, vem
toda a bagagem, né? Olha só o que ali no versículo 2 fala, no capítulo 5, né? Ele é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então, por essa razão, ele deve oferecer sacrifício pelo pecado, tanto do povo como de si mesmo. É lógico que a gente não tem mais um sacrifício do pecado como tinha no Antigo Testamento. Já foi o sacrifício último. Cristo já sofreu por todos os pecados que existiram, que existem e que existirão. Mas essa ideia, ainda assim, é importante, porque o que é o sacerdote? Aquele que se torna referência do povo de relacionamento, aquele que se coloca diante de Deus, aquele que traz a dor do povo, aquele que traz o pecado do povo, aquele que traz as angústias do povo, enfim, para a presença de Deus. Então, de alguma maneira, quando estamos participando do culto cristão, nós estamos exercendo um serviço sacerdotal. A reforma protestante foi muito importante porque fez entender de fato o que Paulo, lá no livro de Coríntios, vai falar que de Deus nós somos cooperadores, no capítulo 3, versículo 9, e a reforma protestante vai trazer isso, principalmente com Lutero, porque a verdadeira intenção de tudo isso é fazer entender que cada pessoa, dentro do ministério do Espírito Santo, ela se torna também um sacerdote. É isso que os reformadores vão chamar de sacerdócio universal, ou sacerdócio de todos os crentes. Por quê? Porque todos nós, quando entendemos qual é o trabalho que Jesus tem feito ao longo dos séculos, o trabalho que Jesus tem feito em nós e na comunidade, também recebemos esse ministério sacerdotal dentro da comunidade. Então, à medida que a gente aconselha uns aos outros, à medida que nós oramos uns pelos outros, à medida que nós ensinamos uns pelos outros, estamos fazendo tipo uma reflexão, uma encenação desse verdadeiro papel de Cristo. Então, quando eu ensino alguém num culto, quando eu canto no culto, quando eu oro no culto, eu estou ali fazendo esse papel representativo, esse papel sacerdotal. E toda a carga sacerdotal, também de cobrança, de santidade, de referência, também me é cobrado. Então a gente precisa começar daí. Começar que, tipo, Cristo tem um ministério sacerdotal. E o que é esse ministério sacerdotal? Ele se colocar diante de Deus a favor de um povo, como referência de um povo, como alguém que está lá na frente do povo, para, se for tomar a ira, que ele tome, para, se for se colocar diante de apresentar as dores, diante de apresentar as angústias, que ele faça isso. Então, entender que, tipo, cada um de nós, quando a gente está falando, quando a gente está trazendo uma música, estamos ali nos tornando referência para esse povo que está sentado, que não está fazendo isso. Então, apesar de que a gente não tem mais uma casta de clérigos que faz isso, depois quando a gente vê os levitas, a gente vai entender um pouquinho essa parte, a gente não tem mais tipo, uma casta exclusiva de gente que vai fazer isso, só essas pessoas por herança vão herdar. Não, todos nós recebemos esse ministério. Então, é capaz que todos nós possamos fazer, de alguma forma, esse tipo de coisa. E assim, a gente tem um ministério sacerdotal. Agora pula lá para Hebreus 7, do 23 em diante. Ele vai falar um pouquinho mais sobre esse ministério sacerdotal de Jesus. E Hebreus 7, 23 em diante, vai falar o seguinte: ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem seu sacerdócio imutável. Ele vai estar falando da diferença entre, lá no passado, teve vários sacerdotes, muita gente, e agora ele está falando de Cristo, que o sacerdócio é imutável. Por quê? Porque ele durou para sempre, e durará para sempre. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Então a gente não tem mais a necessidade de ter uma sequência de sacerdotes, como tinha no Antigo Testamento, uma sequência de pessoas ungidas para isso, como tinha no Antigo Testamento, porque Cristo já é eterno. 26.
Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque ele fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Ele está falando de Jesus. Jesus ofereceu todos os pecados uma vez por todas. Não há necessidade mais desse ritual constante de oferecer sacrifício, primeiro pelos pecados dele, depois pelos pecados do povo, porque Jesus Cristo, ao morrer, ele fez isso uma vez por todas e acabou com esse lance. 28 do capítulo 7. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. E agora, muito importante, se a gente for para o capítulo 8, e a gente continuar lendo esse texto, ele vai falar assim: o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto os dons quanto o sacrifício. Por isso era necessário que esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, como assim foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Esse versículo 5 talvez seja o mais importante para a gente entender que tudo aquilo que a gente faz, que todas as coisas que a gente até parece ritual, parece uma encenação antiga e tudo mais, elas servem como sombras para uma realidade em Cristo. Elas servem como uma imagem, uma encenação para uma realidade verdadeira em Cristo. Ou seja, todo o sacerdócio lá atrás do Antigo Testamento, todos os rituais que a gente vê no Antigo Testamento, todos os pontos de sacrifício, oferta manjares, etc., todos eles funcionam como uma encenação, uma sombra para uma realidade verdadeira que vem em Cristo, uma realidade da nova aliança. E quando essa nova aliança vem, todas essas coisas, não é que elas se tornam desnecessárias, mas é que elas se tornam extremamente pequenas diante da grandeza do sacrifício de Cristo. Tá? Tem gente que quer destacar e fazer toda uma teologia em cima de princípios dos levitas, de princípios do Antigo Testamento em termos de sacrifício, de rituais de pureza e tudo mais, mas a gente tem que entender, em primeiro lugar, que o sacerdócio de Cristo, ele tornou todas essas coisas obsoletas. Ele tornou todas essas coisas o que elas de verdade são, que elas são só um apontamento para quem Cristo é. Mas então eu vou desvalidar tudo que tem no Antigo Testamento? Não, eu tenho que entender que o Antigo Testamento ele é uma encenação para a verdade real de todas as coisas que está em Cristo. Para isso, entendendo de fato o que o autor de Hebreus quer dizer desse ofício de Cristo como sacerdote, como real sacerdote, a gente pode entender o nosso papel dentro do culto cristão. E não desprezar os ministérios levíticos, não desprezar os sacerdotes lá no passado, não desprezar também os rituais e tal, de uma maneira que a gente pode agir com responsabilidade e entender de fato o que os levitas fizeram, entender de fato o que a gente pode fazer em relação a essa terminologia e tudo mais. Agora vamos para os levitas. Vamos entender realmente o que é levita, por que as pessoas falam que o músico é levita e etc. E depois a gente pode conversar bastante, vocês podem trazer as dúvidas, a gente pode ir conversando e aprofundando isso, tá? Vamos, pula lá para Números, vai lá atrás dos primeiros livros da Bíblia, vai lá para Números 3, tá? E a gente vai ler só um pedacinho. Se a gente ler Números 3, versículo 11, 12, 13, a gente vai entender o seguinte: disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre,
entre os filhos de Israel e os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu. Desde o dia que eu feri a todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Ele será o meu, eu sou o Senhor. Então, entender primeiro, os levitas, eles foram escolhidos não pelo Moisés, não por Arão, eles foram escolhidos por Deus. Deus resolveu retirar uma parte do seu povo, uma parte dos seus filhos, para um ofício exclusivo. Da onde que sai isso? Exatamente quando Deus começa a tratar o seu povo, Deus começa a ensinar o seu povo, Deus começa a fazê-los compreender que eles são a família. Por que isso demora tanto? Né? Tipo, porque Moisés não é filho direto de Levi, nem Arão, eles não são filhos diretos de Levi, são descendências. Tipo, passou muito tempo. Lembra, se a gente for pegar Abraão, Isaac, Jacó, e aí vem, né, dos filhos de Jacó, Levi é o terceiro filho. E ele tá ali e tem toda uma descendência, tem toda a história de José, eles vão para o Egito e passam lá 400 anos. Então, depois de muito tempo, ainda é preservado, certo, localidades, as tribos são preservadas, as famílias são preservadas, e você tem, então, da tribo de Levi, duas pessoas importantes que se destacam. Uma delas é Moisés, e outra delas é o irmão de Moisés, que é Arão. Esses dois, eles têm uma ascendência na tribo de Levi, e então, de alguma maneira, Deus resolve pedir para Moisés, todos esses da tribo de Levi, para cumprir uma função específica, para cumprir algo específico, para cuidar da sua habitação. Lá atrás, no Antigo Testamento, não tinha templo, não tinha nada, tinha um negócio chamado tabernáculo, que é Deus falando assim, Moisés, separa um território e eu vou habitar naquele território, e esse território vai ser administrado de alguma maneira. Quem vai fazer essa administração? Os levitas. Os levitas ali, se for observar números 4 para frente, a gente não vai ler porque é bastante texto, e se você quiser abrir, você vai lendo os subtítulos e você vai ver que existem 3 clãs levitas escolhidos ali para realizar algumas funções específicas. Note que nenhuma função, por enquanto, é música. Você tem 3 funções específicas dentro de 3 clãs levíticos. Olha só, você tem o clã de Gerson, o clã de Coate e o clã de Merari. Gerson, esse clã, ele vai ser basicamente a questão de cortina, tenda, cobertura. Então vai ser um negócio meio de engenharia de decoração de interiores e exteriores, digamos assim. O clã de Coate, que é da onde Moisés e Arão vem, ele vai ser responsável pelos utensílios internos do templo. Ele vai ser responsável pela administração ali da onde vão oferecer os sacrifícios, dos candelabros e de todos aqueles itens que são descritos em Êxodo, quando Deus está dando as instruções para Moisés acerca da adoração cometida no Antigo Testamento. E aí você tem finalmente a tribo do clã dos Merari, que são os 3 filhos, né, de Levi, e esse clã é responsável pelas vigas de sustentação, pela construção, pela administração disso, pela manutenção. Então você percebe que, tipo, esses 3 clãs, eles não têm nada a ver com música. Eles têm muito mais a ver com algo mais próximo de diaconia pra gente, aqueles que vão tomar conta da administração dos utensílios, aqueles vão tomar conta se o prédio que está funcionando direitinho, se tem luz, se tem água, se o teto está sendo coberto, tudo mais, do que música. Então, primordialmente, os levitas, eles eram os caras que cuidavam da manutenção das coisas. Os levitas eram a tribo escolhida para cuidar da manutenção de tudo. O trabalho, digamos assim, braçal das coisas. Então por que tipo, as pessoas falam hoje que levitas são as pessoas que trabalham na adoração? Por que levita é as pessoas que trabalham com música e tudo mais? Isso é bem posterior a esse evento. Ele é bem posterior, tipo, ao tabernáculo. Isso só vai vir, essa característica de música, num pedido muito específico do rei Davi, tá? Pula... se a gente for observar, tipo, o que Davi faz, ele trabalha lá no final,
quando você tem Segunda Crônicas, ele vai trabalhar quando ele vai, no final da sua vida, ele está quase morrendo, ele vai dar algumas instruções para o templo que vai ser construído por Salomão, pelo seu filho. E nessas instruções ele vai separar os levitas. E na ideia de separar os levitas, e isso está lá em 2 Crônicas 23, já pula lá para a gente fazer essa leitura. Na verdade, não sei se a gente vai conseguir ler tudo, porque é muita coisa, tipo, é muita coisa mesmo. Não, 2 Crônicas não, é 1 Crônicas. Nossa, eu tô abrindo aqui, eu tô vendo as Joás e tudo mais, não, mas não. É 1 Crônicas 23, tá? E 1 Crônicas 23, você tem Davi, e logo no primeiro versículo está escrito assim: sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu o seu filho Salomão rei de Israel. Beleza. Aí ele ajunta todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e os levitas. E aí ele vai falar com todos os levitas de 30 anos para cima, e aí ele vai ter todas essas divisões, divide uma galera, divide as funções, tem todas essas clãs que eu falei, porque eles foram sendo preservados, né? Ele vai falar das funções dos sacerdotes, porque dentre os levitas, especificamente da família de Arão, eram os sacerdotes. Não é que todos os levitas eram sacerdotes do templo, que ofereceriam sacrifício e tudo mais. É só os da família de Arão, que era levita também. Então, tipo, você vê que tem uma coisa meio complexa, né? Você tem as pessoas que tomam conta da manutenção de tudo, e dentro dessas pessoas você tem os sacerdotes. E além disso, Davi, especificamente, dentro de 1 Crônicas 23, isso não era algo dado por Deus, não era uma ordem de Deus, não é nada, foi um capricho, digamos assim, de Davi, foi aceito por Deus, não foi algo pecaminoso nem nada. Ele escolheu, dentre todos esses, algumas pessoas que tinham habilidades com música para ser os cantores. Isso é uma coisa particular dentro da construção do templo, só veio depois. Veio depois do tabernáculo, veio quando o templo estava sendo construído. E aí sim, dentro dos levitas, a partir desse momento, quando Davi institui, são instituídos cantores, dentro dos levitas são escolhidos também as pessoas que têm a habilidade com música, aí tem uma lista gigante para se revezar dentro de uma adoração, louvor, elogio, no meio das atividades ali. Por quê? Porque Davi era um cara que tinha uma habilidade com música. Davi foi um cara que, apesar de não ser levita, Davi não era levita, Davi era tribo de Judá, ele trabalhou dentro do palácio para acalmar Saul. E é esse trabalho que Davi fazia, as músicas que Davi cantava, acalmavam o coração de Saul quando Saul era perturbado por esse espírito maligno, né? Se você for ler 1 Samuel, 2 Samuel, você vê toda essa história de Davi e qual foi a participação dele dentro do palácio de Saul, né? Isso, inevitavelmente, tem um papel para a gente entender música e etc. E também entender por que Davi tinha essa característica musical, e além de todas essas coisas, características de compor salmos que adorassem ao Deus vivo, salmos que contribuíssem para a adoração, no sentido de enriquecer a beleza, né? Quando Davi sonha com a questão do templo, quando Davi está sonhando com, vou fazer um templo para Deus, eu quero fazer uma casa de habitação, você vê várias vezes no livro tanto 2 Samuel quanto 1 Reis, logo quando Salomão coloca, quando Salomão vai construir o templo, você vai ver quão importante tanto para Davi, ele dá um jeito de passar essa ideia para Salomão, que ele queria uma habitação para Deus. Ele falava assim, como pode eu morar num palácio e Deus morar assim num tabernáculo, que não era exatamente tão adornado. Então, a partir de Davi, você tem essa ideia, essa vontade de adornar a habitação de Deus, de adornar onde Deus habita, de colocar beleza nas coisas. E a música vem como esse fator de embelezar o templo, entendeu? Não é algo que Deus institui para adoração, não é algo diretamente envolvido
requerido e tudo mais, mas é algo que traz beleza, algo que traz, e assim como Davi fez com Saul, também calma e etc. Então, lembra, levita não é algo estritamente ligado à música, tá? Levita é ligado à administração do templo, à administração do tabernáculo, a manutenção das coisas, manutenção de tenda, manutenção de lona, manutenção de janela, manutenção dos utensílios que vão ser usados e sustentação. Levita também era algo que era visto como um trabalho extremamente sério, porque tinha uma tribo específica para trabalhar com isso. E essa tribo específica, os homens, se você for ler todo o livro de Levítico e ver as categorias que era só dos 25 aos 50 e poucos anos, 55 anos, eu acho, que se trabalhava como levita, e você tinha que raspar todos os pelos do corpo. Então, olha só, tem várias atribuições, assim. Então, é algo muito específico, algo com muita importância e algo com extremo rigor e extremo cuidado. Por quê? Porque era da manutenção da habitação de Deus que se cuidava ali. A tribo levita, ela era cuidada. Mas eu posso falar que hoje nós somos os levitas, a gente vai lá e toca e canta, eu sou um adorador, eu sou um levita? Cara, não, porque simplesmente não é isso que as escrituras falam. Talvez uma parte dos levitas são as pessoas que trazem música, mas não é tudo. Não é exatamente essa função. Essa função foi uma função adicionada por Davi para adornar o templo, para servir para embelezar isso, tá? Então, dentro de tudo isso que eu falei, a gente tem todas essas três coisas, né? O sacerdócio de Cristo, a gente precisa entender o que é o sacerdócio de Cristo, entender que também nós temos uma função sacerdotal na medida que a gente reflete a imagem de Jesus, né? Dentro do culto e tudo mais. E, por fim, entender de uma vez por todas que o serviço do levita, ele se aproxima muito mais de um serviço diaconal dentro das nossas configurações modernas do que de alguém que está trazendo música ou dirigindo culto, etc. Tá bom? Então, acho que a gente pode conversar um pouco, vocês podem trazer suas dúvidas, a gente pode fazer essa segunda parte da aula mais conversa mesmo e resolver essas questões que a gente tem. Beleza? Estou abrindo o microfone, vocês podem falar e a gente vai conversando. Pessoal, perguntas aí? Ô Gui, depois que você falou aí, gente, só estou comunicando que é meu último ano na frente do louvor, tá? Porque eu vou ter que trabalhar nas outras coisas, que a parte de música já era, até 55 anos. Olá, pessoal, perguntas para o Gui? Ô, Márcio, eu só queria dizer que nessa lógica também, então não pode mais ter grupo da UPA. É verdade, eles estão fora, não tem 25 ainda. Galera, ninguém? Ô Gui, ou você está sendo claro demais, Ou ninguém entendeu nada. O pessoal não está entendendo. Não, acho que três coisas para ajudar, assim, vocês... Fala aí, alguém ia falar... A Anne chamou aí. É, Anne. A intimidade, Gui, desculpa. Pode falar. Então, eu acho que ficou bem claro, né? Toda a sua explanação aí sobre isso. Mas o que é interessante se pensar? Não seria uma dúvida, tá? Seria no sentido da importância que cada participação tem no culto, né? A importância que deve ser dada a isso, e aí quando você traz aí, esqueci o nome do autor, né? Que fala que o culto é o complemento. Então, assim, para Deus usar, a gente também tem que fazer nossa parte, né? Sim. Se nós nos preparamos para o culto, para a direção desse culto, Deus vai nos usar de alguma forma, né? Então, assim, eu acho muito interessante a gente ser usado de tal forma por Deus, né? Nós que não somos nada, Deus vai lá e faz. Então, assim, títulos, para que títulos?
Eu concordo com você, já concordava com isso, que não éramos levitas mesmo, mas tem essa visão aí, né? Então, assim, é mais a questão de preparação, de entrar com o coração grato, de ser usado por Deus num tempo tão importante, né? Então, assim, não é dúvida, é só um complemento mesmo. É uma coisa muito importante para a gente, tipo, fazer a transposição desses significados, né? Você vê que os levitas eram tratados com muito rigor, né? Eu falei das coisas, né? Ah, tem uma idade certa, tem um jeito certo. E lá atrás tinha tudo certo. Aqui a gente vai fazer as mesmas coisas? Não, não vamos fazer as mesmas coisas. Tipo, você não pode olhar para as escrituras sagradas e pegar tudo do Antigo Testamento e simplesmente jogar para os dias de hoje e fazer igual. Não é. A gente tem que entender o que é essa a sombra, como o autor de Hebreus traz, está trazendo para a realidade em Cristo, né? A gente é liberto em Cristo, a gente não precisa ficar oferecendo sacrifício, a gente não precisa fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, nós, de alguma maneira, somos também sacerdotes como Cristo é, porque ele nos deu esse direito, porque ele nos deu essa oportunidade de participar do culto dessa maneira. Mas eu vou fazer isso de qualquer jeito? Não, não vou. Então, se eu estou servindo uma banda, se eu estou servindo em algum momento no culto, que eu faça isso com seriedade, com reverência, que eu faça isso me preparando para tal, né? Se eu sou instrumentista, que eu aprenda meu instrumento de maneira correta. Se eu sou um cantor, que eu aprenda como cantar de maneira correta. Se eu vou orar, que eu também aprenda como falar, como transpor e comunicar isso de maneira correta. Mas, além de todas essas coisas, que eu também entenda que o papel que eu estou representando ali é como se fosse o papel de Jesus Cristo. E como Jesus Cristo passou sem pecado, santo, inculpável, imaculado, eu também tenho que olhar para a minha vida e pensar nessas coisas. E pensar que eu estou representando algo que é muito maior que eu mesmo. Que eu estou representando algo que é muito mais sério do que eu mesmo. Então, as escolhas que eu vou tomar ao longo da semana e ao longo da minha vida como um todo, elas também vão ter que representar esse papel. Elas também vão ter que ser reverentes a esse papel. E eu levar a seriedade para isso, eu levar, por exemplo, eu estou participando de um culto no domingo, mas a minha vida durante a semana foi o contrário do que eu vou cantar. Entendeu? Mas a minha vida durante a semana foi, tipo, toda errada nesse sentido. Será que eu estou participando disso com a seriedade necessária? Será que eu estou me envolvendo com a seriedade necessária? A própria Escrituras vai falar sobre, olha, não façam votos se vocês sabem que vocês não podem cumprir esses votos. Então, não participem de algo se vocês estão sabendo que vocês não estão representando esse papel como ele deve ser representado. Isso tem que ser feito com a seriedade, sabe? A gente não está subindo ali para tocar, para orar, para pregar, apenas porque a gente está cumprindo um rito nesse aspecto. Mas a gente está fazendo isso em gratidão a algo que Deus tem feito na nossa vida. E o que Deus faz na nossa vida é nos transformar, é mudar o nosso coração, é alinhar o nosso coração às vontades dele, aos desígnios dele. A reverência que temos, ela deve refletir toda a nossa vida. Então, por isso que eu falei lá no começo, né? O culto dominical, ele é uma consequência do culto semanal. Então, aquilo que você viveu durante a semana, ele vai ser mostrado no domingo, quando você está ali, adorando a Deus junto com seus irmãos, junto com toda a comunidade. Ele vai ser uma consequência. Ah, mas então eu não posso errar. Se eu errar, eu não vou ser proibido de tocar, se eu pecar. Não é isso que a gente está falando. Mas é justamente no sentimento que temos que ter, na reverência que temos que ter, da gente ter uma autoavaliação mais justa e não cair para o outro lado, que é tipo, de viver de qualquer jeito, continuar servindo e beleza, esquecer as coisas. Tipo, eu só estou cuidando ali, não preciso ter uma vida com Deus séria, nem nada, sabe? Uhum. Agora, assim, o quanto é interessante isso, Guilherme, quando vem falar do louvor, né? Vamos trazer para nós, né, que é a nossa realidade. Na Central, a gente ainda tem um privilégio, né, de ter várias equipes de louvor, mas não é a realidade de toda igreja, né? A maioria das igrejas, eu tiro pela minha lá de Minas.
a gente luta para ter pessoas para cantar, é como se fosse assim, é uma obrigação, é um privilégio, você tá tipo assim, como se a pessoa tivesse assim, sabe, endeusada, eu preciso desse irmão porque ele é assim. Então, assim, o quão sério é? É você que está servindo a Deus, né? Então, assim, quão privilégio é de você poder estar na frente levando a igreja à adoração, né? Infelizmente, essa área é uma área bem complicada. Na questão de uma pessoa para tocar, algumas igrejas, assim, eu conheço, a pessoa recebe para fazer isso, para tocar, para cantar, né? A gente tem vivido esse tempo, que quem está ali na frente é uma pessoa que está recebendo para cantar. Então, assim, não é o caso da Central, mas é o caso de muitas outras igrejas, né? Que tem que implorar para a equipe de louvor estar ali na frente. Assim, entre aspas, o implorar. Porque, assim, a pessoa faz relaxado, você sabe que a pessoa não tem compromisso nenhum, aí o que é que faz? Vai cantar só a pessoa? Era isso que a gente conversava, né? Até hoje a gente vive isso lá. Conversava com o pastor o seguinte, nem que seja uma pessoa cantando sem som, sem nada, mas que essa pessoa esteja pronta, né? Então, assim, é só uma reflexão, né, da gente, enquanto participante, do privilégio que é de estar à frente adorando o Senhor. Sim, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Tipo, esse cuidado, essa é a minha área de trabalho dentro da igreja, né? Tipo, eu tô num processo de ordenação, vocês sabem, né? Eu tô num processo para ser ordenado pastor presbiteriano aqui no Ministério, no Presbitério de Pirituba. Eu trabalhei muito tempo focado nessa área, né? Quando eu estava ainda na Igreja Batista, eu era um dos pastores que era responsável pelos voluntários que trabalhavam com o culto, com as bandas e tal, e eu cantava e tocava vários dos domingos, né? Porque a gente era uma plantação, não tinha muita gente também, a gente tinha, sei lá, 2 bandas completas e o resto ficava se revezando. Então existe uma seriedade para a gente entender isso, né? Como é que eu aplico essa seriedade que os levitas tinham para uma seriedade aqui, né? Eu entender que é um privilégio eu estar tocando e servindo, e ao mesmo tempo eu entender que, tipo, se eu troco as cordas do meu violão ou não, isso reflete o quão sério eu estou tratando a coisa. Se eu estou meditando nas músicas que eu vou tocar, entendendo a liturgia do culto, entendendo qual é o assunto do sermão, prestando atenção no sermão quando esse sermão tá sendo pregado, como eu me comporto no culto mesmo. Será que eu vou subir para tocar como se fosse uma apresentação? E aí, quando acaba essa apresentação, eu vou no banheiro e fico lá meia hora, eu desço, não dou importância para isso, não volto para o culto, volto só na hora que tem que tocar. Então, esse tipo de comportamento, eles devem ser da nossa atenção, porque isso reflete a prioridade que a gente está dando para isso, a prioridade no serviço, a prioridade que a gente está dando para o serviço uns aos outros mesmo. Porque não é só uma apresentação. Apesar de que a gente, quando sobe para tocar, é uma apresentação em termos técnicos, porque você está apresentando uma música, tocando o que você ensaiou, etc. Mas, para além da apresentação, isso também é um ato de serviço e amor para com os outros irmãos, que muitas vezes não têm habilidades musicais e que gostariam de cantar canções a Deus e realmente isso faz parte da nossa adoração pública, comunitária, como a gente viu em todas as aulas, e precisam de facilitadores para isso. E precisam de gente que toque as canções, toque os acordes, faça as coisas no tempo, no tom correto, na melodia correta, para guiar a congregação toda a cantar. Então, isso que nós fazemos não é uma mera apresentação que a gente está tocando para os outros gostarem ou não. A gente está tocando para facilitar todos os outros a cantarem as verdades que cantamos, a louvar a Deus, elogiá-lo por quem ele é, a ressaltar as obras do que ele fez, ao mesmo tempo contar a história do que ele fez em nós, do quanto nós somos pecadores, do quanto precisamos da graça, do quanto somos transformados pela extrema capacidade do Espírito Santo fazer em nós a obra dele, e à medida que cantamos também, a gente consagra a nós mesmos, porque a gente está assumindo cada vez mais que cantamos o compromisso de que a gente vai cumprir a missão que Deus está nos dando. Então isso é muito maior do que só uma apresentação, do que só algo que você está fazendo ou por obrigação, ou pelo seu próprio destaque, né? É importante a gente pensar nisso. É importante a gente pensar que
Quando a gente está tocando, ou cantando no coral, ou tocando na orquestra, dirigindo alguma parte do culto, o que estamos fazendo é para que todos ali que estão possam fazer isso da melhor maneira possível. Então, se eu não troco a corda do meu violão quando ela está quase estourando, isso talvez seja visto de maneira grosseira, né? Não, tudo bem, deu certo. Mas se eu não faço isso com excelência, talvez o que por trás dessa atitude que parece simples, se eu não cuido do meu instrumento, se eu não cuido da minha voz, se eu não cuido da minha habilidade, por trás de tudo isso, talvez esteja uma questão de prioridade. Talvez eu não esteja dando prioridade para isso. E ao não dar prioridade a isso, talvez eu não entendi toda a carga que um serviço cristão dentro do culto tenha, a importância que isso deve ter, não para mim, não para o meu engrandecimento, mas sim para o engrandecimento de Deus por meio de toda a congregação ali ser facilitada na hora que vai cantar junto. Gui, eu tenho uma pergunta, mas eu nem sei se eu vou conseguir perguntar, porque tá um pouco confuso. Vamos lá. Pensando no que você falou em relação às pessoas que servem, né, de maneira clara, então o pessoal do louvor, enfim, e que deveriam, ao menos ao longo da semana, refletir aquilo que elas pregam, né, no final de semana, nas suas diferentes funções, é uma coisa que já me vem, assim, de um tempo. Eu fiquei tentando pensar como que um líder, como que os líderes, né, dos ministérios de música, como que eles conseguem garantir que todo mundo esteja caminhando nesse sentido? E não que ele tenha que ser, tipo, um xerife, sabe? Tipo, Sim. não mentiu, ok, valeu. Entende? Eu tô usando o exemplo do Uhum. mundo, mas nesse sentido. E aí, uma das ações que eu acho que para a nossa igreja fica um pouco mais clara seja essa EBD. Então, é uma forma de garantir que todo mundo esteja alinhado em relação ao que significa ministério e etc. Mas eu fiquei tentando pensar, e eu queria saber de você, enquanto um pastor, enfim, também alguém que trabalha com a música, se existem, se você conhece projetos nesse sentido, sabe? Não sei, de suporte a essas pessoas que estão aos domingos lá na frente, conduzindo os momentos de louvor, conduzindo os momentos de devocional, enfim. Não sei se deu para entender a minha pergunta. Deu perfeito. Tem duas coisas que acontecem, né? E tem dois extremos que a gente pode ir que são ruins, e depois eu vou dar um equilíbrio que eu vivi isso nas igrejas que eu servi, principalmente porque era a minha área de trabalho como pastor nessa igreja, e o que eu vejo acontecendo em algumas igrejas que eu tenho conhecido que dão valor a essa área, ministerialmente falando, né? Dois comportamentos ruins. Um é a gente ser um policial extremo sempre, então eu erguer, assim, tipo, o nível da condição de que só quem toca é só o santão e tudo mais, só quem não tem erro nenhum, e aí eu fico tirando as pessoas. Então, se alguém fica sabendo que uma pessoa está fazendo alguma coisa, já tira do louvor, já tira de tocar, de participar, tira, faz disciplina e tal. Isso é um comportamento que, apesar de ter uma intenção boa, é extremamente ruim para o convívio da igreja. Fica todo mundo se relacionando por medo e não por reverência e não por amor. Do outro lado extremo disso, você tem igrejas que não se preocupam com nada. Você toca alguma coisa? Tá, vai lá tocar, eu não me preocupo com a vida da pessoa, não me preocupo se essa pessoa está dando testemunho, né? Se ela está realmente dando um bom testemunho na sua vida, nos lugares que ela vai, nas frases que ela fala, no comportamento que ela tem. Então você tem esses dois extremos, um extremo extremamente rigoroso, puritano nesse sentido, e um outro extremo totalmente licencioso, libertino, nesse sentido. A palavra de Deus vai falar o seguinte, ó, lá o livro de Judas, que é um livro um pouco lido, assim, eu acho, que a carta de Judas é mó pequena, mas ela fala umas coisas muito importantes para a gente ter um trato pastoral nesse sentido. O versículo 1 do livro de Judas, a epístola de Judas, fala assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo.
Importantíssima essa palavra. Nós somos guardados em Jesus Cristo. A gente acredita que todos os que são salvos estão guardados em Jesus. E não há nada que eles possam fazer que vai mudar essa condição. Então a gente tem que entender que todo aquele que Deus chama e que Deus usa, ele está guardado em Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, ele também talvez vai ter um momento de vida em que ele vai ter mais dificuldade. E aí vem lá a exortação, assim, quando na Epístola de Judas coloca o seguinte, lá no versículo 20 até o 23, ele fala o seguinte: vocês, porém, amados, edificando-os na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E se compadeçam de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, existe uma compreensão de que, tipo, aquele que duvida, aquele que está num momento de vida um pouco mais caótico, e eu tenho que ter compaixão dessa pessoa. E tenho que ter compaixão da pessoa, e tenho que salvá-lo, arrebatar ele, ou seja, preservar ele disso, aproximar dele, cuidar dele pastoralmente falando. Então, o grupo de pessoas que estão servindo dentro da igreja, ele precisa de um cuidado pastoral. Ele precisa de uma aproximação pastoral. Ele precisa de, talvez, pessoas específicas, líderes, presbíteros, pastores, que estejam ali cuidando, numa caminhada mais próxima mesmo. Da mesma forma que, por exemplo, nos ministérios de faixa etária, a gente não tem um cuidado com cada um, não tem conselheiros para esse ministério de faixa etária, que trabalham aproximando, que trabalham ali servindo como conselheiros mesmo, até mesmo às vezes tem um seminarista que trabalha, ou então um pastor na área que está trabalhando especificamente para o pastoreio dessa faixa etária, seja criança, adolescente, jovem. Também tem pastores em igrejas maiores focados para ministérios de mulheres, ministérios de homens, e a gente divide a nossa igreja dessa forma. A divisão da nossa igreja dessa forma, em faixas etárias, é algo que vem já um pouco antigo, 40, 50 anos atrás, dentro de uma concepção, de uma construção social, que era realmente importante ter esses ministérios de faixa etária. Será que, pela evolução dessa parte assim, social da igreja, a gente não esteja num momento que também a gente tem que pensar que esse grupo de pessoas que tem servido dominicalmente não precisa também de um cuidado pastoral específico, de uma aproximação pastoral específica? Eu não estou falando isso por causa da característica ministerial desse grupo, mas sim por uma característica numérica, tá? São muitas pessoas. Tem igrejas, como a Elisiane falou, que não tem muitas pessoas, que tem dificuldade nisso, são igrejas menores e tal, então talvez a aproximação pastoral se dê com o pastor titular, ou com o pastor auxiliar, e tipo, com alguns presbíteros, isso já mate essa questão, já tem essa aproximação e tudo mais, que deve sempre acontecer no âmbito de toda a igreja, tá? A igreja precisa de pastores que sejam próximos das pessoas para que os pastoreiem. Essa função do pastor, essa função dos presbíteros. Se aproximar, aconselhar, capacitar. Agora, algumas igrejas são maiores mesmo, e a Central talvez seja um caso desse, algumas outras igrejas de Campinas sejam um caso desse, a IP Alpha com certeza é um caso desse, que talvez o grupo de pessoas seja grande e que seja um trabalho tão específico que os pastores de área de adolescentes, de jovens, não deem conta. Nem o pastor auxiliar talvez dê conta especificamente de suprir essas necessidades, esse entendimento, essas dúvidas que a gente está tendo aqui. E que talvez seja necessário, sim, uma participação pastoral efetiva, voltada para esse grupo. As igrejas norte-americanas, algumas igrejas europeias e tal, que não são presbiterianas, que têm um sistema diferente, como as igrejas batistas ou então as igrejas contemporâneas, elas entenderam isso, e a partir dos anos 80, começou esse negócio de contratar ministro de música. E esse cara, embora a gente tenha entendido de uma maneira bem errada aqui, só como o cara que está sendo pago para tocar, lá, nessas igrejas em específico, e muitas igrejas têm
tem esse cara aqui contratado, tipo, essa função aqui, ele não é só o cara que está lá aos domingos tocando ou ensaiando a banda. Ele é um cara que também está se aproximando pastoralmente dos que estão tocando e cantando. Por exemplo, quando eu estava na Batista São Paulo, essa era a minha função. Era tocar os domingos, ensaiar as bandas e me aproximar pastoralmente das pessoas que estão tocando, de capacitá-los, de fazê-los entender aquilo que a gente está fazendo aqui, entendeu? O Paulo Baruch, lá na IBAB, esse é o trabalho dele. Ele é alguém contratado pela igreja, assim como os outros pastores são, mas ele é o pastor de todas as pessoas que estão tocando ali, de todas as pessoas que estão fazendo essa parte, que seria a parte de ajudar no culto, de contribuir para que o culto role, seja na parte de tecnologia, seja na parte de projeção, na parte de organização ali das cadeiras, até o ponto tipo, da música, de alguém que vai orar, de alguém que vai dar um recado. O Baruch faz toda essa parte, da mesma forma que eu fazia numa igreja bem menor, que é a Batista São Paulo. Da mesma forma que o Alexandre Magnani faz na Igreja Batista do Morumbi, da mesma forma que o Gui Andrade faz aqui na IP Alpha para a gente. Qual a função pastoral do reverendo Guilherme Andrade? Porque ele é ordenado agora, ele é reverendo. Ele é um dos pastores da igreja, da presbiteriana em Alphaville. Ele faz todos os atos pastorais necessários, mas, ao mesmo tempo, ele tem essa função de construir e capacitar os membros que estão envolvidos dentro do culto, desde a área do som, da imagem, da organização, da decoração, da música, seja coral, seja o coral jovem que tem também na igreja, né? Tem um coro jovem, tipo, mais sei lá, é aqueles conjuntos de voz, assim, que não é caracteristicamente coral, mas, enfim, são 8 pessoas só. E da banda. Então, ele trabalha com isso, trabalha na capacitação, chama reuniões, vai tomar café com as pessoas, vai trabalhar nessa aproximação pastoral, que é extremamente necessária. Talvez numa igreja pequena, a gente não veja a necessidade de uma pessoa específica para isso. Os pastores e os presbíteros já deem conta de se aproximar. À medida que a igreja vai crescendo, precisa ser necessária essa sensibilidade de uma pessoa específica para isso, de um pastor específico para gerir essa função. Acho que é mais isso. Fala. Posso acrescentar uma coisa, concordando com o que você falou? Pode. Você falou no âmbito pastoral, eu acho que você expôs muito bem. E eu acho que, além disso, indo na questão que a Paula falou, tem a questão que a Bíblia coloca o tempo inteiro, principalmente no Novo Testamento, uns aos outros, né? E se a gente vê lá, por exemplo, Colossenses 3, 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. E aí no final, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Mas ele fala, eu tenho que aconselhar e me exortar mutuamente. Hebreus 3 também fala disso, né? 3,12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então, respondendo a pergunta da Paula, como que a gente toma cuidado com isso para ter, durante a semana, será que eu estou falhando e tal? Então, o autor de Hebreus está falando, toma cuidado. Como? Aí ele coloca no versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, acho que tudo isso pode estar debaixo de um líder, de um pastor, como você colocou, mas não exclui a nossa função como membros do corpo, da gente estar se relacionando durante a semana um com o outro, perguntando um ao outro como é que tá, encorajando um ao outro durante a semana também, para a gente fazer esse papel de um estar animando o outro na fé, né? Exato. Isso é uma função de todo cristão, né? À medida que a gente vai entendendo a nossa participação no corpo de Cristo, a capacidade da gente exortar uns aos outros, da gente ser hospitaleiro uns com os outros, da gente admoestar uns aos outros, a gente perdoar uns aos outros, a gente ensinar uns aos outros, ela vai vir naturalmente, ela tem que vir, né? Não é uma coisa que, tipo, se der eu faço. Não, isso é uma coisa que com o Espírito Santo vem. Então, nós, à medida que crescemos em Cristo, nós também somos pastores uns dos outros, em um certo sentido, né?
O que eu falei é bem na tentativa mais administrativa de gestão da coisa, porque às vezes, por mais que a vida permita a gente conversar com as pessoas e tudo mais, a gente inevitavelmente vai se aproximar de quem a gente tem mais afinidade, né? A gente vai conversar com quem a gente tem mais afinidade, a gente vai conversar com as pessoas que a gente se destaca mais, e, por vezes, dentro das outras funções que a gente tem que cumprir na nossa vida, família, trabalho, etc., dependendo do tamanho da igreja, essa atitude de cada um fazer um com o outro de uma forma horizontal pode dar a entender que um ou outro vai ficar de fora, talvez alguém novo e tudo mais. Então, ter alguém especificamente para isso, num sentido administrativo mesmo, alguém focando em ver se está todo mundo bem, se está todo mundo ok, talvez seja o melhor dos mundos, porque você vai ter alguém trabalhando com isso 100%, sem outras distrações, que não são distrações não genuínas, elas são genuínas, né? Porque é um trabalho que a gente tem e tal, e aí ver como alguém pode contribuir para isso, sendo um pastor da coisa. Mas isso não desvalida a necessidade da gente, sempre o tempo todo, como membros da igreja, estar uns com os outros, ensinando, aconselhando e também ouvindo as angústias de cada um. Isso faz parte do ser cristão, tá? O que o Ti falou é muito importante. O Gui, é o Gabriel aqui. E aí, mano? Bom, é o seguinte, sobre um ponto que parabéns pelo casamento. Valeu, obrigadão. Um ponto até que o tio Márcio brincou, né, a questão da idade, o Thiaguinho também, mas eu acho que também essa parte traz uma lição que, não falando especificamente do caso, talvez, do pick-up, mas que por muitas vezes acaba sendo esquecido, que é a questão da sucessão. E aí, quando você fala que, tipo, os levitas serviam até os 55, eles tinham que ter preparado alguém para assumir o lugar. Então, muitas vezes, isso acaba sendo falho em algumas igrejas, essa preocupação com a sucessão, e também a preparação dos mais novos. Então, se eles vão entrar e começar a servir a partir dos 25, a preparação não necessariamente começa ali nos 25. É uma preparação que vem de antes, e até algo que a gente faz com o trabalho com a UPA, e tendo alguém mais experiente trabalhando e tal, mas já para preparar as pessoas para quando elas forem entrar talvez na cidade aí mais que eles colocavam na época, que não necessariamente é uma regra hoje em dia, mas eu acho que são dois pontos que são muito importantes, tanto a sucessão, do tipo, uma hora alguém vai ter que largar o osso, vai ter que ter alguém preparado, e essa questão também de ensinamento desde mais novo, assim, para preparar para assumir a liderança. A questão de gerações, ela é sempre algo complicado nas igrejas. Em igreja nova, esse problema ele não aparece. Nas igrejas mais antigas, o problema geracional ele aparece mais, porque conforme o tempo passa, as gerações elas vão tendo mais dificuldade de se relacionar umas com as outras. Porém, as escrituras elas falam o seguinte, Salmo 145, uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos seus feitos. Então, existe necessariamente, dentro da compreensão comunitária, esse lance que a gente está falando, né? De passar o bastão para outros. Mas eu já sou mais velho e eu tenho que sair? Não, não necessariamente. Isso não quer dizer que existe uma idade certa para sair e uma idade errada para entrar. Mas existe uma compreensão de que eu preciso valorizar as diferentes gerações. Os mais novos precisam ser preparados e os mais velhos precisam ter a noção de que eles precisam preparar. E os mais velhos precisam ter a noção de que eles precisam passar o que eles sabem para outros, no sentido de dar oportunidade aos mais novos de entrar dentro daquilo que eles começaram a fazer, né? Se eu já estou mais velho e não estou preparando ninguém, isso é uma noção de discipulado, né? Se eu não estou preparando ninguém mais novo do que eu para fazer a mesma coisa que eu faço, ou até melhor do que eu faço, talvez eu esteja fazendo o que eu faço de uma maneira muito egoísta. Se eu pego o meu talento que Deus me deu e eu não reproduzo ele, no sentido de discipulado mesmo, em reprodução eu estou falando de outras pessoas, se eu não pego outras pessoas e ensino aquilo que eu tenho feito, ensino a maneira que eu entendo, para que elas reproduzam isso de uma maneira talvez até melhor do que eu faço, talvez eu esteja sendo infiel com aquilo que Deus me deu. Porque eu estou
entendendo que, tipo, o que Deus me deu, na verdade, é minha capacidade, na verdade, é eu que sou bom, e eu não quero que outras pessoas façam. Então, a gente precisa deixar um pouquinho os melindres entre gerações, e aí, da parte dos mais velhos, entender que eles precisam preparar os mais novos, que talvez os mais novos não vão ser tão bons quanto o que os mais velhos já são, por enquanto, mas eles precisam desse espaço para se desenvolver, e os mais novos também precisam aprender uma reverência e também terem como referência, além da reverência, os mais velhos para aprender, para entender que a história passada ela é importante para eu ir para frente, para eu conseguir pegar esse bastão e caminhar. O que a gente muitas vezes vê, e eu fico triste, é que eu visito igrejas e ele fala assim, ó, é de tal ano tinha essa pessoa liderando a música. Aí, de tal a tal ano, tinha essa característica a igreja. Aí, quando assume uma nova pessoa, essa nova pessoa simplesmente deleta tudo que a outra pessoa fazia, e aí começa tudo de novo. Aí vai lá, passa um tempo, muda para uma outra pessoa mais nova. Aí essa pessoa vai, deleta tudo que a outra pessoa fez e que a outra pessoa fez também. E quando não acontece de ter uma guerra entre gostos e etc, 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 e isso acaba reduzindo o trabalho, acaba prejudicando a igreja como um todo, porque o ministério não é uma briga de egos, o ministério não é sobre nós mesmos, a capacidade da gente se organizar, tocar as músicas, não é para destacar o que eu sei, o que eu li, o que eu aprendi, e a maneira que eu entendo a música, o estilo que eu mais gosto de tocar, a banda que eu mais gosto. É para destacar o nosso Deus. E eu tenho que entender e olhar para todas as gerações e aprender com o que Deus tem feito através das gerações, através da história da minha igreja, e trabalhar para a evolução no sentido positivo disso, sabe? Eu conheço um pastor, não vou falar o nome porque talvez alguém conheça. Ele foi para o Espírito Santo. Ele trabalhava numa igreja que era ligada à igreja uma igreja de Campinas, que tem vários polos e tal, e ele queria plantar a igreja. Aí ele foi para o Espírito Santo e foi tentar plantar a igreja dele lá. Inclusive plantou a igreja, tá rolando a igreja lá. Mas ele foi para a reunião do presbitério e foi apresentar o projeto. Na apresentação do projeto, em um presbitério lá do Espírito Santo, lá em Vitória. Ele foi apresentar e apresentou da seguinte maneira: olha, eu tenho aqui uma ideia de como a igreja pode se relacionar com a comunidade, com a sociedade, uma igreja verdadeiramente missional, uma igreja que entra na comunidade, uma igreja que se relaciona com o bairro. Esse daqui é o projeto. Por quê? Porque em Vitória nós não temos igrejas que se relacionam com a comunidade, que trabalham no âmbito missional e tal. E deu uma justificativa, tipo, ele, que em Vitória não existiam igrejas presbiterianas que tinham trabalhado com a comunidade. Só que ele estava falando para um presbitério de igrejas presbiterianas muito mais antigas que ele. E aí os caras chegaram, olharam isso quem me falou foi um cara que estava na reunião, um pastor de uma igreja já bem antiga de Vitória, e ele falou assim: você está falando que a gente que está aqui há 70 anos, há 100 anos, não se relacionamos com a comunidade local? Que a gente não se relacionou com as pessoas? Ou seja, esse pastor jovem, ele veio com uma ideia de que, tipo, tudo que vocês estão fazendo, tudo que vocês fizeram ao longo de 100 anos, tá tudo errado, eu vou mudar tudo. Ou seja, ele desrespeitou aquele local. Então, muitas vezes, quando a gente está numa geração nova, e eu estou encontrando uma geração musical mais velha, eu não posso simplesmente desvalidar tudo que as pessoas fizeram atrás de mim, antes de mim. Antes eu tenho que olhar para o que eles fizeram. Talvez eu não goste do estilo, talvez eu não goste das músicas, mas ao mesmo tempo eu tenho que reconhecer todo esse trabalho que veio anterior a mim. Se relacionar numa igreja, principalmente numa igreja como a Central, que já é uma igreja centenária, que já tem muita história, muitos pastores passaram pela Central, muitos regentes passaram pelo coro, muitas pessoas passaram pela liderança de bandas na Central e muitas bandas passaram. Eu não posso simplesmente desvalidar tudo e jogar fora a história. Antes eu tenho que olhar para a história e aprender com ela
para que eu possa tentar unificar todas essas camadas geracionais, sabe? Unificar as pessoas que vão falar, nossa, e que é uma coisa que a Central tem bastante, né? Do tempo do reverendo Carlos, olha só, eu tenho que unificar isso. Eu tenho que contemplar essas pessoas, sabe? Tipo, e contemplando elas, eu vou conseguir caminhar para frente até o ponto de eu conseguir usar coisas tecnológicas mais modernas, músicas diferentes e tal, porque isso vai me fazer me relacionar melhor com as pessoas. Isso é algo que vem justamente do lance de eu entender o papel de escada geracional, né? Uma geração vai contar a outra geração da grandiosidade dos feitos de Deus. Isso é muito importante. Tem mais perguntas? Pessoal, mais alguma coisa ou podemos ir caminhando para o final? Já são 11h46. Mais algum questionamento? Vamos aproveitar aí o Gui, ou senão a gente já parte para a finalização do Guilherme e encerramos a aula. Edson, a sua pergunta foi respondida, certo? A pergunta que você deixou na semana passada, não sei se o Edson está na reunião ainda, mas se tiver, eu acho que já foi respondida lá atrás, né? Ele não está mais, mas foi respondido, sim. O lance que o Edson perguntou, ele falou na semana passada, a palavra referência, né? Eu acredito que ele tenha falado referência, no sentido assim, ó, quem está ali na frente cantando e tal, as pessoas têm essa pessoa como referência, têm essa pessoa como algo que elas estão vendo como um ideal do que fazer, de como se comportar, etc. E esse papel referencial, inclusive a palavra referência, aparece em algumas traduções bíblicas para falar do sacerdote, da questão sacerdotal. Então, quando a gente fala do ministério sacerdotal de Cristo, Cristo é a nossa referência. Da mesma maneira que Cristo é a nossa referência, quando eu subo ali para tocar, eu estou sendo referência também. Então, quem precisa aparecer? Os meus atos, eles precisam refletir os próprios atos de Cristo. Porque é esse papel que eu estou representando. Eu estou representando o papel de Cristo dentro do culto. E isso é importante, porque daí a gente olha para a nossa vida e vai olhar as coisas que a gente tem feito, no sentido de ter uma autoavaliação sincera, né? Não vou pregar aqui a perfeição de todo mundo, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser honesto com os nossos pecados, honesto com a nossa vida e ao mesmo medida querer caminhar para um progresso na coisa, e não simplesmente andar de maneira libertina, né? Eu acho legal isso daí, Gui, que você fale isso, e assim, e lembrar que a diferença que nós fazemos, que nós somos realmente espelho quando estamos na frente, é em todos os sentidos, né? Tanto na nossa área espiritual, que aquela pessoa pode estar olhando lá o Márcio lá na frente, mas depois a conduta dele nas redes sociais, por exemplo, não condiz com aquilo que ele está falando, ou a vestimenta da pessoa quando está à frente não condiz com aquilo que ela está cantando, ou a atitude de estar apenas tocando e estar conversando do lado, não é nem sobre a música, a pessoa tem tanto domínio do seu instrumento que consegue estar tocando uma coisa e conversando sobre outra coisa completamente diferente. Então, assim, eu acho muito importante a gente, enquanto pessoas que estão à frente do louvor, a gente ter essa consciência que a gente está lá como espelho e que a gente, apesar de tudo, a gente tem que tomar cuidado para não estar escandalizando aquelas pessoas que estão lá sendo conduzidas para o louvor, né? Então, são às vezes detalhes tão pequenos que passam desapercebidos e para nós pode não ser um escandalizar, mas a gente tem que tomar cuidado, como o próprio Guilherme falou. Hoje, na Igreja Central, nós estamos numa igreja histórica, centenária, aliás, desculpa, onde nós temos pessoas que acabaram de nascer com pessoas até mais de 100 anos. E essas pessoas têm que ser respeitadas como aquele adolescente ou como aquele jovem que é contra algo que está sendo feito, né?
Então, a gente tem que se policiar demais, mesmo enquanto estamos lá na frente. É lógico que eu falo enquanto estamos lá na frente, porque nós estamos dirigindo louvor, mas a gente tem que se policiar na nossa vida, no nosso dia a dia. O que o Guilherme falou lá no comecinho, para mim faz todo sentido. O nosso culto começa quando acaba o culto no domingo à noite. Acabou o culto no domingo à noite, começa o nosso culto até o próximo culto. Então, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de levar a nossa semana tem que ser reflexo de Cristo em tudo, e não apenas uma parte dela. Quando eu estava na UPA, a gente meio que levou uma bronca muito grande, e a gente tocava... Era assim, a UPA, na nossa época, a gente não podia tocar no culto, não tinha essa prática, né? E começou isso com o Otávio. O Otávio ensaiava a gente, lembra do Otávio Carque? Aí ele ensaiava a gente tocava antes de reformar o templo, assim. Aí quando a gente começou a tocar, beleza, a gente teve muito problema, porque é um bando de adolescente, a gente não se comportava direito. Aí entrou um pastor, na verdade era seminarista, e aí ele veio com uma regra, assim, que a gente não entendeu muito bem, mas a gente seguiu. Falou assim, ó, quando vocês tocarem, vocês vão ter que sentar no primeiro banco. Justamente para entender que se a gente está aparecendo ali no, sei lá, 20 minutos que a gente está tocando, se a gente sentar na frente, a gente também vai ter a consciência que estamos aparecendo também, porque é o primeiro banco, sabe? E foi uma prática, assim, que eu mantive, assim, por muito tempo, porque dá a entender que aquele que está sendo visto, se você está sendo visto ali tocando, não é só no momento que você está tocando que você vai ser visto. Você também vai ser visto nos outros momentos. As pessoas vão te observar. Você vai chamar a atenção. E não chamar a atenção para sua própria glória, para quanto você é bom. É lógico que vai ter um pouco disso, porque é errado, mas as pessoas também vão ver isso. Mas, além disso, as pessoas também vão olhar para a nossa conduta, para o que a gente fala, para o que a gente faz, para como a gente se veste, que nem o Márcio falou, para como a gente conversa, para quem que a gente é amigo dele, se a gente dá atenção para mais pessoas do que outras. Então é sempre difícil isso na relação da igreja. Alguns fazem isso de uma maneira maliciosa, é claro, mas outros fazem isso porque apenas é o que é. Se uma pessoa está ali na frente tocando, de alguma maneira, as pessoas que estão visitando a igreja, as pessoas que estão na igreja há mais tempo, elas vão entender, nossa, essa pessoa, de alguma maneira, tem uma certa capacidade, está sendo treinada ela tem uma vida que condiz com aquilo que ela está cantando, tocando, ou condiz com o culto cristão. E se eu me comportar de uma maneira que é o oposto disso, eu não estou atentando contra mim mesmo, eu não estou pecando contra mim mesmo, eu estou pecando contra o culto cristão, eu estou pecando contra Deus. Sabe, eu tô fazendo de tudo aquilo que a gente está fazendo na igreja uma baita de uma mentira. Eu tô dando um mau testemunho, não só sobre a minha má conduta, a minha própria hipocrisia. Eu tô fazendo com que o próprio culto cristão seja desvalidado. Quantas vezes eu não tive que aconselhar pessoas dentro das igrejas que eu participei que tinham mágoas profundas com as igrejas, com pessoas, porque sabiam de histórias bizarras de pastores, de histórias tremendamente ofensivas, de gente que tocava, de gente que cantava, e isso foi gerando uma visão totalmente errada dessas pessoas em relação à igreja, em relação ao cristianismo e tal. Então, aquilo que a gente faz, se a gente está sendo exposto no culto, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode dar um mau testemunho acerca de Cristo para pessoas que talvez estejam numa fase em que elas vão olhar para a gente e, olhando para a gente, isso vai ser sinônimo de cristianismo para elas. Então, eu tinha uma frase na Joy, alguém sabe muito bem disso que eu vou falar agora, que é muito importante, inclusive uma frase do Charles Finney, isso. A primeira Bíblia que talvez uma pessoa que nunca tenha lido a Bíblia vai ler é você mesmo. Então, muitas vezes, a gente vai ser a única Bíblia que outras pessoas vão ler. A gente vai ser a única escritura que uma pessoa que nunca leu a Bíblia, nunca se relacionou com Deus, nunca foi na igreja, vai ler. Então, se eu entender isso, é o entendimento do que Paulo fala, né, tipo, aos Coríntios, se não me engano. Olha, vocês são cartas de Cristo.
Vocês são a recomendação de Cristo. Então, quando eu ando, eu tenho uma carta de Cristo estampada em mim. Então, talvez a minha conduta, talvez o jeito que eu entendo as coisas, o jeito que eu falo, o jeito que eu não falo, o jeito que eu cumprimento, reflita muito a alguém que não vai ter um relacionamento com Deus a priori, no momento agora. E talvez todo relacionamento com Deus que essa pessoa vai ter é o próprio relacionamento comigo. Ela vai conhecer a Deus através do que eu falar para ela, através do como eu tratá-la. E ela vai ir até a Bíblia com essa impressão, com a impressão que eu der para ela. Pessoal, vamos caminhar então para o encerramento. Gui, já te agradecendo muito nesse tempo que você teve com a gente aí, com certeza acrescentou demais, viu? Puxa vida, que legal. Depois você olha aí no chat, tem até um hashtag aí rolando, né? Mas assim, que Deus continue te abençoando frente ao teu ministério, frente à sua família, frente ao seu trabalho lá na IP Alpha. E eu acho que é muito bom a gente ver uma pessoa tão próxima estar tão profunda num assunto que essa pessoa sempre gostou e a gente sempre entende. Puxa vida, eu não vou falar que eu te vi nascer, não, tá? Porque eu não vi, porque você estava na maternidade e aquele dia eu não fui lá, tá? Mas assim, muito obrigado mesmo, viu? É muito legal para a gente ver o seu crescimento em todas as áreas, mas especificamente nessa que a gente está falando, tá? Então, muito obrigado pelo tempo todo que você teve aí à frente do nosso grupo e a gente sabe que mais coisas virão aí pela frente, né? Então, te agradeço muito e eu vou pedir, eu não sei se você tiver mais alguma coisa para falar, ok? Eu só vou pedir, então, depois que o Guilherme fechar, eu vou pedir para o Tiaguinho que esteja orando e agradecendo pela vida do Guilherme, pela vida da Isa, pelos ministérios dele e pelo nosso ministério de música aqui da igreja. Gui. Não, foi uma jornada boa. Eu acredito que talvez tenha despertado muito interesse em vocês em outras áreas, e nessa própria área do culto. Eu tenho escrito muita coisa sobre isso. Tem um blog que chama Medium, e aí as pessoas podem criar uma página lá, eu criei uma página lá, e eu tenho postado textos sobre liturgia voltado para o culto cristão, e algumas outras reflexões, assim, além dessa área, né? Então, se você ficou interessado nisso, tem todos os meus textos sobre liturgia disponíveis. Se entrar no meu Instagram, nos destaques textos, você vai ver os links para poder acessar lá. Eu ainda estou postando muita coisa, talvez mês que vem eu posto. Tudo isso vai virar um livro, eu anuncio em primeira mão aqui, provavelmente lançado no meio do ano que vem, sobre liturgia, por uma editora chamada 371. E aí, enfim, aí vai ser toda essa discussão elaborada para o culto cristão e tal, com apontamentos e tudo mais, e eu estou escrevendo, eu preciso acabar até setembro, e vamos ver o que vai rolar disso. Mas Deus abençoe todos vocês, e Deus continue abençoando. Orem por mim, pela Isabela, pelo nosso ministério aqui, por essa questão da ordenação também, que tem todo um processo, assim, quem conhece mais a igreja presbiteriana sabe como é devagar, e como a gente vai ter que ter bastante paciência, mas que é o que a gente acredita que Deus tem encaminhado a gente. E Deus continua abençoando vocês, e sempre quando precisar de alguma coisa, a Igreja Presbiteriana Central é a igreja que eu cresci, nasci e desenvolvi muita coisa. Então, eu sou de vocês também, viu? Não esqueçam de mim. Tiago? Tiago já foi para o churrasco, já? Tiaguinho, tá aí ainda? Mas já foi pro churrasco, hein? Não, eu gozado que ele tá sorrindo na foto. Foi mal. Tava com um problema aqui pro celular, tô aqui. Não, você tava sorrindo na foto, falei, o cara tá tirando sarro da gente ainda. Vamos orar então, gente? Vou orar então. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esses momentos que a gente teve. Obrigado porque a gente pode se reunir como igreja mesmo longe.
geograficamente um do outro. Obrigado pela tecnologia, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado para nós. E, Deus, a gente termina esse ciclo aqui, essas aulas que a gente está refletindo sobre como levar a igreja a te adorar mais. E a gente sabe que a gente sempre tem o que melhorar, Deus. E eu falo isso com sinceridade. Então, que o Senhor continue quebrantando os nossos corações, sondando os nossos corações para revelar pecados que a gente tem feito e animando a gente, usando a gente para levar a sua igreja a te adorar. Que tudo que a gente faça, Deus, seja sempre para a sua glória. Obrigado por esses momentos, Pai, e que o Senhor cuide de cada um de nós ao longo do resto do final de semana também. Em nome de Jesus, amém. 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 Valeu, pessoal. Bom almoço para todo mundo aí. Deus abençoe. Para quem não assistiu o culto, até a hora do culto. Beijo, gente. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Valeu, Gui. Obrigadão. Gente, bom dia. Tchau, tchau.